Legal, boa noite. Estamos a postos para mais uma live, hoje especial nesta terça-feira, para falar do nosso futebol paulista. O site Vale Flash, também a página do Esporte Clube Taubaté está conosco, para falar hoje não só do nosso Taubaté, mas para falar do nosso futebol paulista, mas com o nosso convidado, que conhece também de todo o futebol, mas conhece muito da cidade de Taubaté. O presidente da Federação, Reinaldo Carneiro Bastos, muito obrigado por atender o Vale Flash, ao Éder, ao Reinaldo Porto e participar conosco dessa live. Boa noite, presidente. Boa noite, João. Boa noite, Éder. Um abraço ao meu xará e amigo Reinaldo Porto. Nós somos daqui, nós somos taubatianos. Não nasci aqui, mas minha vida é em Taubaté. Casei em Taubaté, meus filhos são taubatianos. E é sempre uma alegria poder falar com a cidade, poder falar com vocês e que nós convivemos muito, nós temos histórias em comum, histórias juntos, cada um na sua atividade, mas sempre com muita amizade, com muito respeito, com muito carinho. Tá certo, boa noite. Éder Taino, nosso craque, que sempre participa conosco das lives, na FTF TV também, no Maicujo, sempre conosco, comentando jogos, participando das transmissões esportivas. Do outro lado do gramado, boa noite, Éder Taino, tudo bem? Boa noite, João, boa noite, Reinaldo. É um prazer imenso poder estar falando com o Reinaldo também, faz tempo que a gente não conversava, né? E é bom, porque daí ele vai poder explicar para a gente, né, João? Esse campeonato termina, não termina, né? Os clubes com dificuldades, mas acho que vai ser um papo bastante interessante e bastante explicativo também, porque o torcedor em si quer saber o que está acontecendo, o que vai se passar. E a gente não sabe o que vai se passar, a verdade é essa, né? Que cada dia é uma novidade, então você fica assim, esperando o que vai acontecer amanhã, né? Mas é um prazer imenso, viu, Reinaldo? Muito bom te ver. Dá um abraço grande no seu pai. Tenho um carinho enorme por ele e por toda a sua família. Obrigado, Reinaldo. E eu, da minha forma ingênua, sabia que os dois se conheciam, né? Isso eu já sabia, dois taubatianos e tal. Mas tem uma história aí, né, Reinaldo? Você foi o responsável pro Éder no São Paulo, foi isso? Fez a negociação toda? Foi, exatamente. Isso aconteceu, isso ocorreu. A minha relação com o Carlos Miguel Aidar e Juvenal Juvencio, na época, o Carlos Miguel, presidente do São Paulo Futebol Clube, Juvenal Juvencio, diretor de futebol, que nós fizemos a negociação do Éder Taino. Ele foi para o São Paulo e criou um laço muito grande. Aliás, justiça seja feita, a relação Taubaté e São Paulo Futebol Clube sempre foi próxima, desde a época de Joaquim de Moraes e Laudo Natel, e nós só resgatamos essa relação, esse relacionamento. E eu caminhei no futebol, depois que deixei a presidente Taubaté, na federação, e sempre mantive um contrato próximo, estreito, com o Carlos Miguel e com o falecido Juvenal Juvencio. Legal, muito interessante, né? Já tem aqui o começo da live, Luiz Marcelo Oliveira, estamos acompanhando o João Carlos, parabéns pelo bate-papo. Ô, Éder, eu vou começar com você, porque você falou assim, olha, um momento diferente do futebol. O que você pode perguntar para o presidente em relação a esse momento, Éder? Então, eu estava vendo ainda hoje de dia, o presidente da federação, o Ralf, lá de Pernambuco, Reinaldo, disse que dia 28 começa o campeonato pernambucano. Isso é uma grande coisa, porque, pelo que ele está falando no comentário, né, que eles também estão ansiosos também, mas não sabe o que vai acontecer, né? Então, provavelmente aconteça dia 28 de junho. E eu vejo que você também, você tem essa pressa de anteceder esse campeonato, que comece esse campeonato para terminar a 2, terminar a 1, e, enfim, ver os campeões, quem subiu, quem desceu e tal. Porém, Reinaldo, você sabe melhor do que eu que existem normas, existem o conceito médico para poder avaliar, existem, inclusive, acho que foi você que citou até, que pede 15 dias, o médico da federação que pede 15 dias para que os atletas fiquem confinados para depois serem liberados para atuar, fazer um treinamento e tal, para poder atuar o campeonato. É isso mesmo, né, Reinaldo? Éder, exatamente, Éder. Nós temos uma diferença da postura de colocar uma data. A Libertadores anunciou a volta e voltou atrás. Outras diversas federações estaduais marcaram uma data e tiveram que voltar atrás. A relação da federação com os clubes nunca fixou uma data. O que a gente fixou de comum acordo, e votado por unanimidade no A1 e no A2, é que nós voltaríamos de acordo com as autoridades de saúde e atendendo
as questões de higiene. Isso nós estamos mantendo. Nós já caminhamos de lá para cá. Nós já entregamos ao governo do Estado, a questão de 25 dias atrás, um protocolo para A1, A2 e A3, para preparar a volta. E hoje nós enviamos para os prefeitos da Série A1, para o prefeito da cidade de São Paulo, e novamente para o governo do Estado, para os secretários de saúde, secretários de esporte, um protocolo específico para a volta da Série A1. Por quê, Éder? A estrutura dos clubes da Série A1 é mais robusta. Significa que eles podem fazer mais investimentos na área de saúde, na área de higiene. Então, facilita voltar o futebol. A Série A1 faltam somente 6 rodadas, apenas 24 jogos. Então, a Série A1 vai servir como um laboratório, porque a gente vai fazer na A2 e depois na A3. Então, na sexta-feira, convoquei hoje um novo conselho técnico da Série A1 para sexta-feira. Nós vamos debater esse assunto, essa novidade, para poder caminhar. Realmente, no protocolo, prevê um isolamento a partir do início da competição, dos atletas, de árbitros, comissões técnicas. Em resumo, é feito baseado no estudo da Alemanha, da Inglaterra, da Espanha, num estudo feito pela CBF, pela Conmebol, os médicos da Comissão Médica da Federação, que o Dr. Moisés Cohen é o presidente, com os médicos dos clubes, prepararam esse documento. Uma coisa eu garanto aos atletas e aos membros de comissão técnica: não há nenhum trabalhador com tanta proteção de saúde e de higiene como os profissionais de futebol. O projeto é muito bem feito, muito detalhado e muito cuidadoso. Vai dar certo. Nós vamos voltar quando a gente não puser em risco nenhum dos profissionais envolvidos. Legal. Tá chegando aqui o nosso companheiro, tá chegando o patrão, viu, Éder? O Reinaldo Porto já está a postos aqui, o xará do nosso Reinaldo. O patrão pode chegar mais tarde, né? Reinaldo Porto, que narra os jogos do Esporte Clube Taubaté, que faz as nossas transmissões aí pelo Maicujo, acompanha. Aliás, viajamos durante 2 anos agora seguidos com o Reinaldo Porto aí, acompanhando os jogos de futebol. E o Reinaldo Porto está se preparando para entrar nessa roda aqui. Eu quero mandar um abraço para o Diego Lugano, que está na audiência também. O Diego Lugano, que é o presidente da Liga de Futebol, é isso, Éder? Justamente. O Diego Lugano é presidente da Liga de Futebol. Inclusive, também estava querendo retornar ao Campeonato Amador, mas eu acho difícil, né? Inclusive porque as verbas que eram direcionadas ao Campeonato Amador parece que foi desviado para o Covid-19, para ajudar no combate, né, a essa epidemia. Então, eu acredito que esse ano a gente vai ficar sem um Campeonato Amador, que é uma pena, né? Que atrai muito torcedor, né? Todos os bairros de Taubaté, praticamente. Você pega a A2 e a A3 daqui do Amador, você põe 40 clubes disputando o campeonato. Então, é muito importante. Mas, infelizmente, a gente torcia para que houvesse o Campeonato Amador, mas, infelizmente, eu acredito que não vai haver campeonato esse ano. Tá certo. Reinaldo, é o seguinte, presidente, evidentemente, com toda a sua experiência, né, e eu não falei para elogiar não, Reinaldo, achei que você tivesse com 55, 56 anos, estou falando na boa aqui pela boa aparência, viu, Éder? Já estou no grupo de risco. Não preciso disso. Mas pela essa sua experiência de vida, um ano como esse, primeira vez na vida, né, Reinaldo? Como dirigente, como torcedor, como presidente da federação, nunca viu isso, né? E como ser humano, como pai de família, como amigo dos amigos, nunca ninguém imaginava. E eu acho que não é uma situação que vai sumir de uma hora para outra. Esse vírus vai continuar existindo. Nós vamos ter que mudar os nossos hábitos, mudar a nossa maneira de ser, porque nem com a vacina, nem com remédio eficaz, nós vamos ter a mesma tranquilidade. Se a gente lembrar um pouco, e eu fui algumas vezes ao Japão, fui com o Corinthians, com o Palmeiras, com o São Paulo, com o Santos, com a Seleção Brasileira, em Mundial, e sempre que a gente viajava por lá, ou no metrô, ou nos aviões, o japonês andava com a máscara. Educação, respeito. Eles sabem que existe um monte de vírus espalhados no ar. Nós vamos ter que aprender a respeitar o nosso corpo, a nossa saúde.
principalmente o nosso bolso, porque o dinheiro vai ser diferente, João. A situação do mundo, por consequente, da América do Sul, do Brasil, do estado de São Paulo, de Taubaté, vai ser diferente. A situação vai ser mais difícil. O povo vai ter menos dinheiro, as indústrias vão ter menos dinheiro. Pela primeira vez, desde que eu me entendo por gente, empregador e empregado estão na mesma situação, ruim e difícil. Vamos ter que nos preparar para viver novos momentos e se cuidar, respeitar a saúde nossa e do vizinho. Exatamente. Presidente, a gente que acompanha o esporte de uma forma geral, a Superliga de vôlei, na mesma época, passou um tempo e que acabou encerrando a Superliga. E a Federação Paulista sentou com comum acordo com os clubes e a ideia, até então, é terminar os campeonatos. O presidente continua achando que essa foi a decisão mais sensata em relação ao futebol? Não tem a menor dúvida. E eu explico por quê. Dou alguns argumentos que as pessoas vão entender com mais facilidade esta decisão. Por que os estaduais são as competições mais fáceis de terminar? Na Europa, a UEFA disse às federações locais que terminassem os seus campeonatos nacionais, antes dela pensar e das federações pensarem na continuação da Champions League. Por quê? Porque o protocolo de saúde do país é o mesmo, é único. Você, na maioria dos voos, não precisa de avião. Você pode cruzar o seu país de ônibus, de carro. Mesma coisa a CBF fez em relação aos estaduais. A CBF tem incentivado que as federações terminem as suas competições. Hoje é inviável você pensar em fazer uma competição sul-americana. Por quê? Porque os países estão com as suas fronteiras fechadas. Não há voos entre os países. Se fazer uma competição nacional, terminar a Copa do Brasil ou começar o Campeonato Brasileiro, ainda é viável. As regras sanitárias dos estados são diferentes. Então, vamos terminar as competições que estão a andamento. O protocolo é do mesmo estado. Com a decisão de governador e prefeitos, se termina. É a competição mais fácil de acabar. Por isso que nós estamos investindo nela. Estamos investindo nela. E os clubes querem terminar, porque a 1 e a 2 têm um contrato com a Rede Globo de televisão. Tem dinheiro para receber, também de patrocínios de placas e publicidade estática. Tem que cumprir seus compromissos com seus atletas e comissões técnicas. O futebol de São Paulo é cumpridor dos seus compromissos. Vai terminar dentro do campo, jogando futebol. Legal. Reinaldo Porto já está a posto, Reinaldo? Boa noite, Rei. Sim, claro, apanhando aqui da falta de memória do celular. Grande abraço ao meu xará, grande abraço, Reinaldo. Eu fiquei muito feliz em você aceitar aí o convite, né, para participar dessa live, participar desse programa. E eu tenho observado a sua conduta, né, em relação a essa situação toda que não o futebol paulista, mas o mundo vive. E eu gostaria, antes de mais nada, né, sem qualquer, né, excesso, parabenizá-lo pela maneira como você vem conduzindo essa situação, né, como você vem ponderando as circunstâncias que envolvem essa situação no mundo e principalmente aqui no estado. O cuidado que você está tendo com o nosso futebol, com o nosso torcedor, é muito importante. Eu quero parabenizá-lo por isso, viu, Reinaldo, pela sua conduta. Aliás, você sempre foi tranquilo, né? Foi calmo para resolver essas coisas e para conduzir tudo aquilo que acontece no nosso futebol, né? De uma maneira bem calma. Parabéns, Reinaldo. Meu xará, meu amigo Reinaldo Porto, um grande abraço. É sempre bom estar com você. Primeiro, agradecer a você emprestar o seu prestígio, a sua competência à frente da FPF TV. Agradeço muito. Nós já fizemos muitas partidas juntos. O projeto desse ano era grandioso. Está suspenso, mas vai continuar. Agradeço o prestígio da sua presença na FPF TV. Mas a gente tem que enfrentar com calma. Nós estamos todos ansiosos. Nós queremos a volta do futebol. Mas nós estamos no meio de uma pandemia, Reinaldo. Nós estamos no meio de um problema grave. Temos mais de 30 mil mortos.
Nós temos que caminhar com segurança. Não vamos colocar ninguém em risco. Quando caminharmos, pode ter certeza, a classe trabalhadora do futebol será a mais protegida, será a mais segura. Os protocolos estão sendo feitos com muito cuidado e com muita atenção. E a gente, né, a gente acaba se incluindo nessa classe de trabalhadores do futebol, porque nós vivemos disso também, né? Então temos que ter essa segurança, temos que ter esse cuidado, e a gente fica muito feliz em ter alguém conduzindo o nosso futebol, o futebol paulista, que é, para mim, o mais importante campeonato nacional, sem dúvida alguma, na maneira como está sendo conduzido, com cuidado para com o torcedor e para conosco também, que vivemos disso, trabalhamos também no esporte. Temos que ter, não há outro caminho, não há outro caminho. É um momento sério, até a medicina está em dúvida, nós não temos ainda um remédio eficaz, a vacina Exato. não é uma realidade para 2020, Deus queira que ela adiante, que chegue ainda esse ano, mas é pouco provável. Então nós temos que respeitar o ser humano, nós temos que respeitar a saúde dos profissionais envolvidos, de suas famílias. Vamos fazer com cuidado, com atenção. Não acredito, não vejo nenhuma possibilidade de termos torcedor no estádio em 2020. Quero mandar um recado, um abraço ao Diego Lugano, presidente da Liga Municipal de Futebol Taubaté. Não tenha pressa. É muito arriscado para um dirigente fazer uma partida de futebol nesse momento sem ter uma proteção das áreas de saúde. Tem que ter calma, nós temos que nos preservar, nós temos que saber para onde estamos caminhando. É uma situação difícil, perigosa e triste. Tá certo. Presidente, em relação, então, ao nosso futebol, em nenhum momento foi definida uma data. O Reinaldo Porto e o Éder, eu queria mandar um abraço para quem estaria conosco participando desta live, é o Antônio Carmo. Como você falou que esse ano é um futebol sem torcida, qual que é a ideia da federação em relação à imprensa? Tem já um planejamento em relação a isso? Na Série A1, os clubes definiram que dentro do estádio, dentro do gramado, dentro do local do jogo, só o detentor dos direitos. As rádios poderão fazer usando as imagens do detentor de direitos, que é a TV Globo, e os clubes disponibilizarão por videoconferência as entrevistas com os atletas e treinadores. Não haverá coletivas de imprensa. O protocolo é muito rígido. Todos no banco de reserva com máscaras. Somente quem estiver jogando e os árbitros sem máscara. No banco de reserva, só o treinador sem máscara. Há um protocolo rígido. Não há comemoração um abraçando os outros. Não há bolinha em torno do árbitro. Há uma série de exigências que vem da FIFA, vem da UEFA, Conmebol, CBF, para respeitar a segurança de saúde de todos os envolvidos. Nós vamos viver momentos diferentes, João, muito diferentes do que nós já vivemos. Nós temos que tomar cuidado, temos que prestar atenção. E nesse momento é o que se tem. Não se tem a vacina, não se tem um remédio, vamos nos proteger. Ô, presidente, então, no caso de uma série A2, uma série A3, seriam as transmissões da FPF-TV, através do Maicucho, e as emissoras de rádio teriam que também fazer o famoso tubo dessas transmissões, seria isso? Hoje, para a série A1 é isso. Quando nós começamos esse protocolo, quando nós paramos em 16 de março o futebol, havia uma oferta mínima de testes de Covid-19. E os preços eram muito altos e eles erravam mais de 50% no resultado. Hoje em dia, nós já temos acertos de mais de 90% e os valores já caíram, diminuíram de preço. Então, a possibilidade de se testar uma quantidade maior de gente, uma quantidade maior de vezes, está tornando uma realidade. Hoje é essa situação. Agora, no A2, vamos implantar o protocolo para o A2 e para o A3, que é uma etapa para o segundo semestre, nós vamos estipular aquilo que as autoridades de saúde determinarem.
Não somos nós, não são os clubes que determinam isso. São as autoridades de saúde, que espero que, com o longo do tempo, com mais teste, com mais segurança, essa situação melhore. Tá certo. Aqui na live, um abraço para o Gastão Sena, boa noite, João Carlos e amigos da mesa. Alexandre Castro, professor Biro, boa noite aos amigos da live. Professor Biro, Marcos Valério, abraço a todos, em especial ao craque Éder Batata. Luciano Castro ligado com a gente também. Francisco Braz, boa noite, Éder. Quando vamos ter futebol de novo? A galera quer ver. Acho que estão querendo que o Éder jogue, o Reinaldo, aí não dá, né? Ah, não, chega. Chega. Vamos lembrar dele, craque. Magrinho, fininho, bonito, chegando no fundo, cruzando, chutando de fora da área. Eu falo muito pro Mauro Silva, Mauro, não joga, porque os caras vão descobrir que você não era tudo isso. Ô, João, só complementando uma coisa que o Reinaldo citou, eu acho que uma palavra que você falou aí, Reinaldo, a educação. Infelizmente, o povo brasileiro ainda não tem o hábito dessa palavra, né, Reinaldo? São poucas pessoas, não generalizando, mas são poucas pessoas que têm a educação de fazer a atitude certa. E uma outra coisa também que você falou, devido ao Covid, é que o quê? Antes da pandemia, os atletas chegavam em cima da arbitragem, pressionavam, né, gritavam, e se tornava chato aquilo, estava sendo chato, né, Reinaldo? E agora, com esse procedimento aí que vai ter a federação, do jogador não ter que ir, é a melhor coisa que acontece, Reinaldo. Que daí passa também os atletas a serem educados a esse respeito. O árbitro vai errar, o bandeirinha vai errar, o jogador, o atleta vai errar, mas isso é muito importante para que o futebol se torne gostoso de assistir como era antigamente. Porque hoje, Reinaldo, você sabe melhor que eu, João, a gente acompanha. Cara, é tanta simulação, Reinaldo, que puta, você vai ficando enojado de ver aquilo ali. Jogador caindo sem tomar um pontapé, cotovelado, o cara não toma e cai. Então estava se tornando chato e você tem a televisão para a gente acompanhar e, puta, você mudava de canal, porque, olha, realmente, então é isso que você falou, né, bem, que é a educação, e de não poder encostar na arbitragem. Eu acho correto isso aí, e tenho certeza que futuramente as coisas vão fluir melhor. Aquele negócio, é mal que vem para bem, né, Reinaldo? A gente vai tomar uma lição, está tomando uma lição, e depois lá na frente a gente vai, com certeza, dar risada do que aconteceu aqui atrás. Tem razão, sua visão é perfeita. Quem assistiu os jogos do retorno do campeonato alemão já viu que ficou um jogo diferente. E olha que o alemão é disciplinado, é cuidadoso. Nós praticamos o futebol mais mal educado do mundo. Nós praticamos esse futebol. E eu acho estranho é quando os atletas vão para a Europa e participam de competições na Europa, eles se modificam. Eles se respeitam e respeitam a arbitragem. Nós precisamos aproveitar esse momento para ter fraternidade, humanidade entre a gente. Dirigentes respeitar dirigente, treinador respeitar treinador, respeitar atleta, atletas ter respeito entre eles, árbitro respeitar atleta, mas atleta respeitar árbitro. Vamos aproveitar essa pandemia, esse momento que nós estamos isolados, cada um com seus familiares, e fazer uma reflexão muito grande e voltar para um mundo, para fazer um mundo diferente, para a gente dar um exemplo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos e para as pessoas que estão próximas da gente. Nós vamos precisar ser mais educados, ser mais humildes, ser menos arrogantes. Nós precisamos mudar o nosso jeito de ser. E eu acredito muito que essa pandemia veio dar presta atenção na humanidade. Tá certo. Eu queria mandar um abraço aqui para o Ronaldo Tumaê, perguntando, presidente, e a quarta divisão seguirá os mesmos protocolos de outras divisões? Nós tivemos na semana passada uma reunião por videoconferência com 42 clubes, divididos em 3 dias, da segunda divisão. A segunda divisão é um projeto para setembro ou para outubro. Depende muito da situação da pandemia à época. Mas o futebol, se for praticado em setembro e outubro, tem que dar segurança aos envolvidos, aos árbitros e aos jogadores. Nós vamos mudar muito, João, mudar muito a questão do futebol. O futebol, os clubes grandes do Brasil tinham uma delegação de mais de 60 pessoas.
em torno de 20 seguranças. É um despropósito. Concentração de 2, 3 dias. Na Europa, eu estive conversando com o Neymar, o jogo às 19, na época de Barcelona, um jogo às 19 horas, às 21 horas em Barcelona, ele chegava da casa dele, direto no estádio, às 19 horas, 2 horas antes do jogo. O jogo de tarde, eles iam, almoçavam no clube e jogavam. Não há concentração para jogo em casa. É enxuto a equipe que trabalha. Não vai dar mais. O protocolo novo montado pelos executivos, com o Mauro Silva, prevê uma delegação de, no máximo, 38 pessoas. Nós vamos ter que respeitar o dinheiro, concentrar para jogar em casa, porque senão o jogador não se comporta, o jogador vai beber ou vai fazer alguma coisa diferente. O jogador é um ser humano, igual qualquer um de nós. A partir do momento em que se der responsabilidade a ele, vai ter. E qualquer trabalhador que não tem responsabilidade perde seu emprego. Vai acontecer com o jogador de futebol, vai acontecer com o treinador e vai acontecer muito mais com o dirigente, que não tiver uma gestão competente. Novos tempos, mais cuidado, mais respeito ao dinheiro e ao próximo. Reinaldo Porto. Eu não sei ainda, devido a essa queda constante aqui do meu sinal, né? Eu não sei se foi tocado nesse assunto, mas, Reinaldo, eu tenho certeza que você deve falar diariamente com todos ou quase todos os presidentes de clubes do nosso interior, né? A preocupação deles, a situação financeira desses clubes, o futuro deles nos campeonatos em desenvolvimento. Como está a situação de cada clube, desses clubes do nosso interior, Reinaldo, principalmente? Muito difícil, Reinaldo. Muito difícil como está a situação do brasileiro, da indústria, do comércio, do povo. Muito difícil, porque os patrocinadores, os parceiros, os investidores, todos ou suspenderam os aportes ou cancelaram os patrocínios. Isso aconteceu com a federação, com um grande clube, e aconteceu com os clubes do interior. É uma coisa natural. E não é que o parceiro se aproveitou ou o parceiro abandonou. O parceiro está sofrendo do mesmo problema. Tem muito comércio, muita indústria fechada. Tem muito autônomo impedido de trabalhar. Tem muito ambulante que não trabalha. Motoristas de táxi, operadores de Uber. Em resumo, o país está confinado. Nós estamos vivendo quarentena, isolamento. Então, é um momento muito difícil. Mas eu constatei que a dificuldade dos clubes menores é menor do que dos maiores. Porque quando a gente paralisou a competição, e eu conversava com eles, continuo conversando com eles, encerre, feche a porta, faça um acordo com os seus colaboradores, não renove contrato, não faça novo contrato. Então, quanto menor a divisão, na segunda divisão que eu falei com todos, nós temos 2 ou 3 clubes que já tinham feito contratos com o atleta. Todos os outros estão fechados, esperando o momento certo de voltar ao futebol. Série A3 está cumprindo seus compromissos, com dificuldade, com muito zelo para poder pagar, para não deixar seus atletas, comissões técnicas, sem receber nada. Está difícil, mas eles estão cumprindo, eles estão fazendo, usando a lei, o desconto que a lei deu, estão trabalhando. Grande problema é clube que tem contrato com jogador de 3, 4, 5 anos para frente. Fizeram contratos que já eram muito altos antes da pandemia, pós-pandemia, com pelo menos 40% a menos de receita. Eles não têm a menor condição de cumprir esses contratos. Aí está o grande gargalo do futebol brasileiro. Pequeno número de grandes clubes que têm contratos longos com atletas claros. Nesses clubes vai ter que haver um grande entendimento entre todos, entre treinadores, agentes, atletas e clubes, para se fazer um ajuste no montante desse dinheiro, porque o dinheiro vai diminuir. Você imagine jogar um campeonato brasileiro de portões fechados. Os clubes grandes
grandes estrelas, grandes arrecadadores, sem nenhuma receita de público. E aí vem adiante a receita do sócio-torcedor. O sócio-torcedor é vinculado ao torcedor que vai ao estádio. Não pode ir ao estádio, o torcedor está sem dinheiro, também está cancelando. O grande gargalo do futebol brasileiro está nos grandes clubes. Os pequenos clubes no interior estão sofrendo, está passando momentos muito difíceis, mas vai sobreviver. Ô, Reinaldo, eu quero fazer uma pergunta, talvez. Que tal a Série A2, não digo a Série A1, mas que tal a Série A2 voltar a um campeonato, Reinaldo, como foi em 79, de fevereiro até novembro? É inviável isso, Reinaldo? A despesa é maior? Porque você tem um campeonato hoje de 3 meses, que você contrata jogador por 3 meses, 90 dias, 120 dias, e depois esse atleta acaba não conseguindo um clube mais para frente. E aí você promove uma Copa Paulista para poder o time estar em atuação. Você acha inviável isso, Reinaldo? Voltar a esse campeonato longo de 10 meses, sei lá? Tem duas dificuldades. Por exemplo, este ano especificamente, o São Bento Sorocaba e o São Caetano, o São Bento na Série C e o São Caetano na Série D, tem compromisso de competição nacional. Mas vamos dizer que não exista esse empecilho. O problema é o seguinte, a Série A2 ela dá acesso a uma divisão que dá uma receita muito grande ao clube que chega a ela, e o clube que cai à Série A3 e tem uma perda também grande de receita. Um campeonato de 8, 9 meses com rebaixamento quebra os clubes. Por isso é que é feito por decisão deles, tá? Não é uma imposição da federação. Por isso que é feito em 100 dias, em 3, 4 meses, e depois se joga a Copa Paulista, que não tem rebaixamento. Certo. Os clubes podem enxugar o seu orçamento. E a Copa Paulista dá uma vaga na Copa do Brasil e dá uma vaga na Série D do Brasileiro, para manter o atrativo. Então, é inviável, porque não há um patrocínio de televisão que banque a transmissão. A Série A2 é vendida para a Globo porque é no período dos estaduais. Se ele invadir o brasileiro, a Globo não tem mais interesse, porque ela vai transmitir o brasileiro. Então, perde receita de televisão e perde receita de patrocínio e a despesa aumenta por causa do rebaixamento. Eu fiz a pergunta, mas aí você para pensar e tem razão, porque você disputando um campeonato paulista, você pode pegar os meninos dos juniores para fazer uma avaliação melhor para ver se vai servir futuramente para o profissional. Então, nesse caso, realmente não é inviável, né, Reinaldo? Éder, o futuro do futebol brasileiro, principalmente do interior de São Paulo, vai estar na base. Vai estar naquele futebol raiz, na minha época de presidente de Taubaté, na época de Antônio Jurutani, seu pai, de treinador de Taubaté, que a gente ia ver jogo da Várzea em Pinda, em Taubaté, em Caçapava, no sul de Minas. Quantos jogadores do Taubaté vieram do sul de Minas? Não vai dar mais para você querer fazer futebol trazendo jogador do Acre, de Rondônia, do Maranhão, do Piauí, e para jogar no profissional sem fazer a base. O sub-15, o sub-11, o sub-13, vai ser como a gente fazia, com os pais se organizando e levando os garotos, porque até ter uma vacina, vamos ter que ter muito cuidado com o menor de idade jogando futebol. Novos tempos, Hélio, e olhar na base, no jovem. Esse é o futuro do futebol brasileiro, é o futuro do interior de São Paulo. Com certeza, né? Legal, muito legal, presidente. Quero mandar um abraço aqui para o Luciano Castro, boa noite, Hora de Consciência. Francisco Braz, boa noite, Éder, quando vamos ter futebol de volta? Luciano Castro, concordo em gênero, número e grau. Ivani Alexandrino, Ivani, boa noite a todos aí. Francisco Braz, estamos aqui em casa assistindo. Já falei do Ronaldo. Gabriel Passarelli, opa, só cheguei agora, boa noite. Se ainda não foi perguntado, existe alguma data limite para a volta do Paulista? Ou, em caso necessário, volta em 21? Vicente Bastos, ótimo programa, que vem outros assim. Luciano Castro, o mundo tem que se reinventar. Carmen Rico,
Olha, eu aqui de novo, boa noite. Maria Lígia Satiro, boa noite. Kaique Toledo, assessor do Esporte Clube Taubaté, grande companheiro Kaique. Um abraço a todos, parabéns pela transmissão. O Diego Lugano, outro abraço. Presidente, a saúde em primeiro lugar. E com total paciência. Maria Lígia Satiro, muito bravo, Éder. E aí, vou parar aqui por enquanto, tem muita gente falando aqui, mas com certeza o Reinaldo conhece muito bem, o Éder conhece, meu grande companheiro, Ariovaldo Leite, mandando um abraço aí para o Reinaldo e para o Éder. Grande Ariovaldo Leite, um amigo querido do coração. Comecei minha carreira de dirigente, o Ariovaldo já era repórter de campo. Faz tempo. Tem tempo, hein, Éder? Tem tempo. Faz um tempinho, né? Faz um tempinho, né? Por muitos anos eu fui o segundo o menino Ariovaldo Leite. Menino Ariovaldo. Uma criança. Grande Ariovaldo Leite, um abraço para o Ariovaldo Leite também. O Reinaldo Porto, presidente, é o seguinte, Éder, na verdade, nós estamos com saudade disso aqui, tá? Vamos matar a saudade um pouquinho, Reinaldo, que a gente fica falando, mas o que a gente quer é isso que a gente vai colocar aqui agora para matar um pouco da saudade do torcedor que quer ver bola na rede. Vamos matar a saudade do torcedor. Reinaldo Porto, Reinaldo presidente, Éder. Reinaldo, nós estamos com saudade disso. Toda vez que sai o gol, verdade. Tá na cabine, né, Reinaldo? Que saudades do Reinaldo Porto. Verdade. Muita saudade, afinal de contas, né? É o futebol, é a arte. A gente pôde ver aí belos gols do Taubaté nesse campeonato da A2. O Taubaté que faz uma campanha excelente, um ponto só atrás do líder, né, do São Bernardo. Nesta primeira fase, o Taubaté que tem plenas condições de subir. Claro que agora a situação é outra, temos que ver quais os jogadores que vão permanecer, vão renovar contrato, tem tudo isso. O Reinaldo já explicou toda essa situação também, como vai ficar, né? Mas a gente quer ver o melão rolando e a bola no fundo da rede para a gente aí vibrar com os belos gols nesse campeonato, né, Reinaldo? Exatamente. O futebol precisa voltar a ser praticado. Os gols precisam acontecer. Vai ser diferente, porque sem o público no estádio, vai ser para o atleta, para o árbitro, para o narrador esportivo. Vai ser uma experiência diferente. Nós vamos ter que viver para saber como ela vai ser, o que vai acontecer, qual vai ser o comportamento de todos os envolvidos. Mas ela precisa rolar, precisa acontecer. E agora, nós estamos trabalhando muito para isso, para dar segurança a todos os envolvidos, para o futebol voltar a acontecer. Faz muita falta. A gente gosta de futebol, a gente vive o futebol, a gente sente, a gente fica triste, dói no fundo do coração, tudo parado. Reinaldo, outra coisa que você falou dos testes. Esses testes vão ser feitos todos os jogos, Reinaldo, é isso? O Covid? Não, porque é o seguinte, eles vão ser, a hora que for autorizados os treinos, os atletas serão testados nas suas casas, como os árbitros serão testados nas suas casas. Todos que tiverem negativo passam a treinar. Depois de um período, são testados novamente. Quando forem se concentrar para o primeiro jogo, 48 horas da concentração do primeiro jogo, são todos testados. Todos negativos são isolados na concentração. E de lá só saem ou eliminados, ou
ou campeão e vice. Então, eles não têm mais contato com ninguém externo, comissão técnica e os atletas. E usados da mesma forma. Quando eles forem concentrados para começar a trabalhar, primeiro jogo, todos testados, isolados. E de lá só saem quando terminar a sua participação. É óbvio que vai diminuindo, né? Nós temos 2 rodadas no A1, 16 jogos. Quando for quarta de final, diminui o número de árbitros. Quando for semifinal, diminui o número de árbitros. E aí só sobra os árbitros para as 2 finais. Isso vai acontecer também com os atletas. Então, pode ser, por um excesso de zelo, se teste quando eles estão isolados. Mas estão isolados, não tem contato com o lado externo. Então, né, a possibilidade de você pegar o vírus é muito pequena. Tá certo. Reinaldo Porto. São os cuidados que têm que ser tomados, né? E o atleta profissional tem que estar mais consciente ainda, né, da importância desse cuidado todo que está sendo tomado com ele, e ele também tem que ter com os seus companheiros, com todos os que estão envolvidos nessa situação. Né? Existe no futebol aquele atleta que foge da concentração, que escapa tudo e tudo mais, né? Existiu muito no passado, né? Aqueles que davam os perdidos. Existe ainda, né? Aqueles que dão os perdidos por aí, mas vão ter que ter consciência, esses perdidos vão ter que ser eliminados de vez por todas, né? Reinaldo, para você ver como é seguro esse protocolo dos clubes. Está todo mundo impaciente. São mais de 60 dias dentro de casa. Todos estão impacientes. Inclusive jogadores de futebol, normal. O Flamengo, o Grêmio, o Vasco testaram os atletas. Comissões técnicas e funcionários que iriam trabalhar. Deu por volta de 40 positivos. Testaram novamente 15 dias depois. Deram 8 e testaram agora recentemente, zerou. O que significa que é um recado importante para as autoridades de saúde, que eles, sob controle dos clubes, eles estão mais seguros, estão mais controlados. Legal. É bom para eles e bom para os seus familiares. Então, isso é um alerta que a gente precisa pensar, porque qualquer brasileiro está impaciente dentro de casa. E o jogador de futebol é um brasileiro. É verdade. Verdade. Estamos todos impacientes, né? Ô, presidente, tem uma pergunta aqui, acho que nós não fizemos pauta antes, já ia perguntar aqui, ó. O Luiz Cláudio perguntou o seguinte: mas a entidade Federação Paulista de Futebol, sendo milionária, não poderia dar um suporte para os times? A federação está com muito dinheiro aí, presidente? A federação é bem administrada, tem uma área financeira rigorosa. A federação é a única federação no Brasil que dá cota, dá verba em todas as divisões. A Série A1 tem a sua receita vindo da televisão. A Série A2 tem sua receita vindo da televisão. A Série A3 sai dos cofres da federação. A segunda divisão tem cota, sai dos cotas do bolso da federação. Só que a federação vai terminar 2020 com um faturamento 40% menor do que previsto, do que seu orçamento aprovado. Por quê? Sua principal receita é os 5% das partidas. Você imagina a federação fazer o resto do Campeonato Paulista da Série A1, quarta de final, semifinal e final, sem bilheteria. Os clubes e a federação perdem receita. Todas as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, sem bilheteria. Os clubes perdem e a federação perde. Série B do Brasileiro, 8 a 38 rodadas. Copa do Brasil, nós temos 8 clubes paulistas na Copa do Brasil, sem bilheteria, sem receita. As receitas de Libertadores e Sul-Americana. É um novo mundo, é um novo momento. O dinheiro vai estar contado. A federação está cortando todos os seus gastos. Nós cortamos 25% de todos os salários na Federação Paulista de Futebol. Do presidente ao mais humilde colaborador. Nós cortamos mais de 40% de prestadores de serviços. Os que eram necessários continuar, nós negociamos o desconto entre 25% e 50%, para a gente não perder a capacidade de investir, de fazer competições.
11, 13, 15, 17, 20, futebol feminino, segunda divisão. Nós precisamos enxugar, diminuir, para ter receita, para poder investir nos clubes que vão participar de competições. Tá certo, presidente. Mandar um abraço aqui para o Luciano Castro. Como o senhor falou da base, por isso que o futebol precisa voltar a ser esporte do povo. Também tem aqui o Roberto Gonçalves Rodrigues, boa noite, abraço a todos. Éder Ribeiro, boa noite. O Moacir Santos, boa noite, ótimo programa, abraço a todos. Moacir, muito obrigado pela audiência. Lenício Salgado, boa noite. João, domingo sem futebol é muito estranho, mas tem que respeitar a quarentena. DF, Clean, higienização, muito legal, todas as lives, parabéns. Luiz Cláudio, ontem assisti melhores momentos de Napoli contra o São Paulo. O jogo foi 2-2. Éder estava em campo. Sinceridade, ou sinceramente não sabia desse jogo, ou não me lembrava. Éder, poderia falar um pouco desse jogo? Aliás, estava Careca e Maradona em campo. A pauta é a federação. Você deixa ele falar desse jogo, ou Reinaldo, presidente? Pode falar? Deixa. Careca, Maradona e LT no campo, vamos ouvir. Isso aí foi a despedida do Careca do São Paulo, que o Napoli tinha adquirido o Careca em definitivo, né? E aí foram 2 jogos, um no Morumbi e um na Itália, em Nápoles. E foi muito bacana, cara, poder ter participado, ainda mais eu, né? Ter participado desse jogo, jogando contra o Maradona, que era um craque, né? Você não tem nem que falar dele. E, então foi muito bom, cara. Lembranças que a gente tem guardado aí. Legal, muito legal. Mandar um abraço aqui também para o Luiz Cláudio. Isolamento será essencial, visto que hoje a curva de pandemia no Brasil está muito forte, infelizmente. José Cândido, boa noite. Vou sentir falta das lives, espero que continue mesmo terminando a quarentena. Vocês da Flash estão de parabéns. A gente vai pedir aí o apoio da Federação Paulista, do presidente, para que a gente possa fazer mais lives. Mauro Silva, os diretores, presidente. Já está feita a convocação aí para que nós possamos continuar com as lives. Podemos contar com o apoio da Federação, presidente? Claro que sim. O Reinaldo Porto tem uma relação próxima a vocês todos, com o Bernardo Vitre. É óbvio. Isso vai ser o futuro. A forma de se comunicar vai mudar também, João. Sim. Não tem a menor dúvida que esse tipo de relação vai facilitar que as pessoas se comuniquem, porque o ao vivo vai perder espaço e a tecnologia vai nos unir, vai possibilitar esse diálogo gostoso, essa troca de informações, esse esclarecimento que o futebol tem que dar à sua grande massa torcedora. Reinaldo Porto está voltando para a live agora, Reinaldo. Falei com o presidente aqui que com essas lives que o torcedor está gostando, porque nós temos dirigentes da federação, Mauro Silva, ele falou assim, João, é só falar com o Reinaldo Porto que está resolvido. É só falar. A gente... O Reinaldo, o presidente, resolve bem mais, viu? Não, nós temos um grupo de profissionais de primeira linha. Ana Paula Excelente. Oliveira falar sobre arbitragem. Convidem a Ana Paula, a Aline falar sobre futebol feminino. Nós temos uma série de profissionais. O Mauro Silva, que vocês já citaram. Nós temos uma série de profissionais, sim, que vale a pena, que esclarecem, que tiram dúvidas, que acrescentam, e que é importante o torcedor conhecer o que tem sido feito. Ô, presidente, nós fizemos alguns programas aqui, umas lives de alguns jogadores de Taubaté, Careca, da Mata, anos 80 e tal, e nós tínhamos dificuldade de ter alguns gols, porque era a época do rádio, o auge do rádio. Hoje a federação trouxe Série A1, Série A2, Série A3, até jogos da Bizinha, né, da segunda divisão, os jogos são todos transmitidos. Você acredita que esse é o futuro e a federação pretende, em parcerias com o Maicurdo e tal, investir em melhorar na qualidade dessas transmissões, presidente? Já melhorou muito. O Reinaldo Porto é pioneiro, começou junto com a gente. Ele sabe que nós estamos longe do ideal, nós sabemos disso. Mas da forma que se começou até como nós estamos hoje, com a chegada do Facebook, do YouTube, da DAZN, nós estamos crescendo, melhorando, evoluindo. Nós já estávamos programados para fazer toda a segunda divisão, todos os jogos da segunda divisão, todo o futebol feminino, a base, uma grande maioria de jogos. Nós tínhamos uma parceria muito grande com o Maicurdo, mais de 800 jogos. O projeto não acabou, mas o projeto são 18 competições, nós vamos fazer 6, 7 esse ano. Tudo diminuiu, tudo enxugou, mas nós vamos voltar, nós vamos chegar lá. E o futebol vai ser mostrado em São Paulo sempre. O Reinaldo Porto pode continuar cuidando do Gogó, então, tranquilo.
Com certeza. Tá certo. E a gente, claro, né? Aqui no Vale do Paraíba a gente vê também esse crescimento e a nossa expectativa era, como você disse, né? A nossa expectativa até com relação às transmissões aqui no Vale do Paraíba, das equipes que representam o nosso futebol aqui em São José, em Taubaté, em Guaratinguetá, enfim, né? Era muito grande a nossa expectativa também com relação a isso. E eu acredito continua sendo, porque como você disse há alguns instantes, isso tudo que nós estamos passando, Reinaldo, é um aprendizado. Nós vamos tirar grandes lições disso. E com certeza vamos colocar que nós estamos aprendendo em prática, e isso vai ser muito bom, não só para o futebol, mas para a humanidade em si. Eu acho que se todos que estão passando por isso tiver a real consciência do que isso significa, o mundo, a tendência é melhorar, né? Se não muito, mas pelo menos uma boa parte do mundo melhorar, viu, Renato? Assina embaixo, meu xará. Concordo em gênero, número e grau. Vamos evoluir, vamos crescer, vamos melhorar. Presidente, Luciano Castro perguntando o seguinte assim, Reinaldo, não sei se foi falado, como será a segurança em relação às torcidas uniformizadas que poderão comparecer ao redor dos estádios? Sabemos que é difícil segurar as torcidas. A federação já pensa alguma coisa? Nós temos conversado com a Polícia Militar sobre esse assunto, mas nós acreditamos no bom senso e no equilíbrio do ser humano. Torcedor organizado, ele é ser humano, igual qualquer um de nós. Não há nenhum motivo para estarem juntos, porque não recomendamos isso hoje, e nem na porta do estádio. Nós confiamos no bom senso do ser humano, do torcedor paulista. Não é o momento, não é a hora, eu acho que não vai acontecer. Tá certo, até porque nós estamos vendo aí nos jogos da Europa várias ações, né? O drive-thru fica no carro e assiste o jogo, né? O torcedor fazendo uma interação pelas redes sociais no telão, os bonecos dos torcedores, como você falou, presidente, vai ser diferente, né? Vai ser diferente, não tem mais dúvida. Nós vamos viver num mundo diferente. Estaremos todos com bem e com saúde para vermos a transformação da humanidade, a transformação do mundo. Vai ser diferente. O que a gente vai encontrar pela frente depende da gente construir, da gente se modificar, da gente mostrar um caminho melhor. Tudo que a gente fez serviu para que a gente decida usar as coisas boas para seguir em diante e deletar os problemas, as falhas que qualquer um de nós, como ser humano, cometemos. Eu penso, viu, Reinaldo, que o desafio é muito grande, mas é muito grande mesmo, Reinaldo. Eu acho que os clubes, ainda mais do interior, eles vão ter que fazer um trabalho de marketing muito grande, porque a partir do momento que você não tem receita, você vai ter que buscar outros meios para poder bancar o seu plantel. Então, os clubes vão ter que se estruturar, como você falou, a base vai ser fundamental, porque você vai poder puxar alguns atletas da base, mas vai ter que ter um trabalho de marketing por fora, porque senão acho que os clubes não vão aguentar, hein, Reinaldo? O Éder, o dinheiro, tudo que eles fizeram de futebol até hoje, zera e começa de novo. O dinheiro que eles praticaram o futebol até a pandemia não existe mais adiante. Nós já estamos preparando mudança no regulamento para permitir uma quantidade maior de atletas amadores, que não geram despesas de impostos e de salários. Nós temos que modificar a forma de se fazer futebol, porque o que você falou é verdade. Para fazer futebol depois da pandemia, com muito menos recursos, vamos ter que nos reinventar, fazer diferente. Não tem outro caminho. Legal, quero mandar um abraço aqui também, acho que todos conhecem aqui, o nosso fotógrafo oficial de Joaquinzão, o Pedro Nogueira, tá ligado na live com a gente aqui. O Pedro tem história das grandes fotos. Conhece, presidente? Conheço de nome. Tá certo. Okay. Grande Pedro Nogueira, o Reinaldo conhece, o Éder também, temos fotos dele aqui. O Kaique Toledo, João, gostaria que o presidente falasse um pouco sobre a importância do marketing e da comunicação dos times do interior. Temos feito um trabalho bacana no Taubaté e creio que essas ações serão cada vez mais importantes nos clubes, a partir de agora, tanto pela falta de imprensa e torcida nos estádios, quanto também pelo futuro financeiro deles. Concorda, presidente?
Absolutamente correto, Kaique. O marketing vai aproximar as pessoas que estão distantes, que não podem estar juntos. Nós precisamos manter vivo no coração do torcedor a nossa marca, o nosso clube, o nosso manto, a nossa camisa, a nossa bandeira. Fazer com que eles dialoguem com os atletas de uma forma virtual, chegar na casa deles, chegar nas mídias sociais dos torcedores. O marketing é o futuro da comunicação dos clubes do interior. Como a geração de atletas é a base, o marketing é a forma nova de se relacionar, de vender produtos, de fazer o bilheteria virtual, de fazer as lives que estão sendo feitas. Não tem a menor dúvida que que esse vai ser o caminho. Nós vamos começar a preparar conteúdos, vamos ter acesso a workshops na federação a respeito dessa área para o interior de São Paulo. Presidente, antes de passar para o Reinaldo Porto aqui, ó, Daniel Cabral, um abraço para o meu querido Reinaldo Bastos, Dani Neguinho, filho do João. Conhece, Reinaldo? Grande, conheço muito. Um amigo querido, um filho do coração. Dá um abraço aí, Reinaldo Porto. Beleza, grande abraço aí a ele também. E é claro, né? Mais uma vez, né? Estamos aqui com o coração começando a querer bater forte, com o futebol se aproximando. Reinaldo, mais uma vez, data, tem alguma coisa? Sexta-feira eu sei que você tem a reunião agora, tem definição da A1, que vai servir de modelo para A2, para A3, mas a gente está aqui, né? Esperando o melão rolar, com o coração quase saindo pela boca. É claro que com segurança a gente quer ver tudo isso acontecendo. Série A2, agosto. Não sei o mês, Xará. O mês não posso falar. Eu sei que na hora que a gente botar o A1 para rodar, a chance da gente fazer o A2 se torna real. Aí a gente pode falar de data. A gente não tem data nem por volta dos treinos da Série A1. Acho que está próximo, mas não temos data. Não temos uma previsão de início. Quando o A1 começar a treinar e nós marcarmos data para os jogos do A1, aí sim começamos a vislumbrar um horizonte para a Série A2. Eu acredito que a gente vai fazer todas as competições. A mais distante nesse momento é a Série A3, mas o A2 vem logo após a Série A1. Então, presidente, fica bem claro, fica bem certo a voz da Federação Paulista de Futebol que primeiro volta a Série A1. É isso daí está definido, é isso? Exatamente. Nós vamos voltar à Série A1, usar a Série A1 como laboratório para que possamos fazer uma Série A2 logo em seguida. Legal. Vamos lá, Éder. Eu acho que é por aí, porque a Série A1 ela tem um pouco mais de recurso, né? E como o Reinaldo falou, é um laboratório. Se correr tudo bem, né, e as coisas fluírem bem, com certeza a A2 já começa na sequência. É lógico que os clubes agora, com certeza, nessa próxima reunião, os clubes também já vão poder, acho que trazer os atletas para começar um treinamento, né, Reinaldo? Eu não sei se foi citado isso em conversa já. Exatamente. Eles vão ser testados em suas residências. Aqueles que derem negativo, a grande maioria vai dar negativo. Com certeza. Vão ser chamados ao centro de treinamento para treinamentos físicos com distâncias de segurança, em horários diferentes, para numa próxima etapa, depois de um novo teste, já começar os treinos com bola e com os atletas mais próximos. É isso mesmo. Luciano Castro, parabéns a todos. Esperamos que o futebol paulista do interior volte aos gloriosos tempos. Era dentro de leite e fazer grandes preliminares de jogos do Taubaté. Como é que está o futebol paulista na base, presidente? O senhor falou tanto da base, como é que está a base do nosso futebol paulista hoje? Nós tínhamos a base do campeonato esse ano seria um sucesso. Nós tínhamos mais de 70 clubes no 15, mais de 70 clubes no 17, mais de 50 clubes no sub-11 e no sub-13, 2 competições de sub-20, a base feminina do 15, do 17, tudo paralisado. Agora é o momento de você fazer o profissional primeiro e aguardar o que vai acontecer com a saúde de todos os envolvidos. A gente fala, presidente, eu tive a oportunidade, não com o Éder, mas com o Reinaldo Porto, de transmitir os jogos do Mantiqueira no Sub-11.
Domingo às 10 da manhã, o Dari Rodrigues Leite. São Bernardo, eu acho, depois o Palmeiras. Né? E você percebe o campo, meio campo, né? 9 no campo e a criançada começando, quer dizer, e jogos com torcida que tinha na época, quer dizer, mas você percebe que o começo ali do Sub-11, né, presidente? Muito bonito, né? Muito bonito. Futebol raiz, aquele campo menor marcado com fita, os moleques correndo atrás, os pais na arquibancada. É o início de tudo, é a raiz do futebol, é a essência do futebol. Família e praticar esporte. Presidente, como o Éder vai falar, como nós falamos bastante do trabalho da Federação Paulista e tal, para os mais novos, que estão começando agora, o que levou o Reinaldo Carneiro Bastos ao futebol? Qual é a tua relação? O que te levou ao futebol? Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, a família se mudou para Taubaté. Quando meu pai conheceu o Tony Júlio Tânio, o pai do Tânio, o Tony Tânio foi treinador do meu pai virou diretor de futebol do Taubaté. Eu ia com ele aos jogos do Taubaté, lá no estádio antigo, lá do Bosque ainda. E aí eu nunca parei de frequentar o Taubaté. Depois com o doutor Hamilton, o Rubens Periciotti, o Ivan, criei uma relação de amizade muito, muito forte com eles. Me envolvi na diretoria do Lolito, com o Edmar, e aí fui vice-presidente do William Beni, do Henrique, Gustavo Henrique, e depois me tornei presidente, e depois diretor da Federação Paulista de Futebol, e aí a carreira que vocês já todos conhecem. Mas a minha vida começou no Esporte Clube Taubaté. Presidente, quando na escola lá, segundo grau, né? Naquela época, segundo grau, hoje ensino médio, faculdade, pensava um dia ser presidente da Federação Paulista de Futebol? Não. As coisas foram acontecendo. A minha paixão pelo futebol sempre foi desde criança, mas o Ed sabe bem que eu era ruim de bola. Dentro do campo não dava, né? Meu Reinaldo, Aí fui para fora do campo, virei cartola. Foi o caminho que eu achei para continuar abraçado ao futebol. Éder, só rapidinho aqui, o Ariovaldo Leite está falando o seguinte: eu fui assessor de esportes do Reinaldo e andei de avião com ele pela primeira vez. Foi isso, Ariovaldo? Ariovaldo Leite, Ariovaldo Borges Leite, um grande amigo, um grande querido amigo. Legal. Vamos lá, Éder. Não, então, só para lembrar o Reinaldo, que quando o pai dele tinha Disfran aqui, nós jogávamos bola no time da Disfran. Era um time bom, né, Reinaldo? Ricardo Riga. Time bom. Um time bom. Só quem sabia jogar que jogava. Time bom. Belíssimo time, a gente jogava sábado de tarde, domingo de manhã. Sim. Domingo de manhã o time era mais caído, porque os caras vinham direto da festa. Mas sábado era imbatível. Sábado era um timaço. Direto da festa é bom. Gostoso devia ser o goleiro lá, né? Hein? Gostoso devia ser viver o papel do goleiro lá no time da Disfran. Era o Ricardo Rigue, cara. Pegava muito. Foi campeão de integração do Vale. Jogou no Taubaté. Barrel jogou no Disfran também uns jogos. Mas imagina só, né? Frangueiro! Quantos frangueiros ele não ouviu, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Daniel Cabral. Tive a honra de ver a final do Paulistão com Éder, Zé Bigode, Maguinho e Dari Pereira. Foi isso, Daniel Cabral ou Éder? Foi isso mesmo. Estivemos lá no Morumbi, lá, assistindo o jogo lá. Foi muito bom. Pena que o São Paulo não levou, né? Aí é um detalhe, né? Tem esse detalhe. Você diz isso, né? Pena, né? Outros dizem, ainda bem que não, né? Por aí vai. Exatamente. A gente vai passar aqui rapidinho pela internet aqui também. Eu queria mandar um abraço aqui também. O Careca mandou aqui, o Reinaldo, presidente do Taubaté, foi dirigente do Taubaté. Irineu Gomes, parabéns, sucesso, bênção de Deus, grande, nobre amigo Éder Tani e equipe. O Nilson Coutinho falou, vai burrão. O pessoal tá querendo ver o burrão jogar, né, Reinaldo Porto? Já falamos disso, né? Saudade. Né? Tá rolando. Estamos com saudade já do burrão jogar, do burrão, né, voltar a emocionar os seus torcedores e a nós também, por que não, né? Afinal de contas, a gente aqui veste a camisa do burrão, né? Quando estamos lá na FPF TV, estamos vestindo a camisa do futebol paulista, do futebol brasileiro, mas aqui em Taubaté é burrão na cabeça. Certo, presidente? Posso, né? Exatamente. Posso, né? Deve
deve. Nosso Taubaté Duro que a gente vai nosso começar. time, a nossa cidade, é onde a gente vive, onde a gente mora. E é onde eu comecei. Tudo começou no Esporte Clube Taubaté, o nosso burro da Central. Ô, presidente, passa rapidinho pelas perguntas aqui, são várias colocações para a gente registrar aqui. Gerson Portes, seria um bom momento de mudar os horários dos jogos. Jogo às 10 da noite é difícil para o atleta e para o trabalhador. Será que é viável a mudança de horário dos jogos de meio de semana? Então tá a pergunta aqui. O Ditinho Oliveira também, desejando um bom programa a todos. O vereador Neneca, Reinaldos e Éder, Feras de Taubaté. Anderson Rocha, grande Éder, máximo respeito. O Noel Garcês, técnico do Farrapos, um grande time amador da cidade. Aliás, presidente, aproveitando que a gente tem uma audiência muito grande também com os times de futebol amador, tem futebol amador em Pinda, Taubaté, o senhor já falou no começo para o Lugano. Como que o senhor vê o futuro do futebol amador? Não acaba nunca. O futebol amador é a essência. Todas as pessoas que não se tornaram profissionais, o brasileiro gosta de jogar futebol. Isso bem administrado, bem cuidado, as autoridades públicas, o futebol amador depende das prefeituras municipais. Bem investido, com o presidente de ligas, trabalhadores, bons gestores, só cresce, só aumenta. E em todas as idades, do veterano ao fraldinha. Futebol amador é a essência do Brasil, é onde nasce o grande celeiro de craques. Agora, Reinaldo Porto, futebol amador sem torcida é complicado, né, Reinaldo? É complicado. O futebol sem torcida é complicado, né? Imagina só, você num teatro, fazer parte de um elenco, apresentando uma peça para ninguém, nas poltronas. Né? A gente jamais imaginava viver um momento desse no mundo todo, né? Enfim, é complicado, dói no coração, dói, como o Reinaldo disse, né? Dói no coração da gente ver essa situação no futebol e em outros setores também da nossa sociedade. É complicado, né? Mas é o tal negócio. Eu ainda agora perguntei, né? Sobre o início da A2, né? E eu até ia fazer uma brincadeira, mas, né, agosto de Deus, quando ele determinar, quando ele permitir, né? Porque, afinal de contas, é ele que está no controle de tudo isso. A gente tem que acreditar que, né, Deus está no comando de tudo. E a gente espera que essa fase passe logo para o bem da humanidade, se for para o bem da humanidade, né? Vai passar, mas vamos cuidar. Quem pode, fica em casa. Vamos respeitar essa pandemia. Ninguém sabe aonde ela vai parar. Presidente, aproveitar então para dar um recado aqui, viu, presidente? Porque hoje o centro de Pinda, no centro de Taubaté, o comércio reabriu ontem e as pessoas estão muito ansiosas. A gente percebe muita gente na rua. Né? Parecia véspera de Natal. Aí, mas muita gente na rua, presidente. Eu vi Jundiaí, eu vi São José dos Campos, eu fiquei preocupado. Vi Campinas, eu vi cidades em que o povo foi para a rua. E eu estou preocupado. Vamos rezar. Aquele movimento de Natal, né? Exatamente. Ô, presidente, para a gente fazer uma resenha desse programa, para a gente passar para o Éder e o Reinaldo encerrar, agradecendo a presença, pelo que eu entendi, então é o seguinte, a Série A1 volta e a A2 e a A3 terminam no campo. Agora, a segunda divisão, que tem os times de São José dos Campos e tal, isso o senhor pretende fazer, mas depende da situação da pandemia, é isso? Nós devemos fazer lá para setembro ou outubro, somente. Agora, um campeonato completamente diferente do planejado, João. Um campeonato muito mais enxuto, muito mais regional, evitando viagens longas, no máximo em 90 dias, para que o clube não precise fazer contrato por mais de 3 meses, o contrato mínimo, com uma possibilidade de inscrever uma quantidade maior de atletas amadores. Nós vamos começar a tratar disso assim que encerrar o A1, A2 e o A3. Uma colocação, Reinaldo Porto? Não, perfeito. Eu acho que é perfeito. Afinal de contas, esse vírus, ele, né, como diz aí o amigo, gosta do frio. E nessa data, né,
setembro, outubro, eu acho o ideal para se começar um campeonato. Terminar, se conseguir terminar antes das formas que foram apresentadas aqui hoje, ok. Mas para começar, eu acho que não vale a pena tentar começar antes, porque é um risco muito grande de ter que parar no meio e vem aquela pergunta, né? Ou então vem aquele camarada lá com aquela plaquinha e diz, eu já sabia, né, que podia acontecer isso aí. Enfim, então, eu acho ponderado, eu acho que é por aí mesmo. A nossa expectativa para a segundona é essa. E esperamos transmitir, né, através... Com certeza. Estaremos juntos, FPF TV e vocês. Ô, presidente, dentro dessa linha de raciocínio que o Reinaldo Porto fez aqui, como é que o senhor prevê, então, a Copa Paulista? Termina o Campeonato Paulista para os times da 2, da 3, haveria a possibilidade ainda de ter uma Copa Paulista também enxuta no final do ano? Há uma ideia sendo estudada de se fazer a Copa Paulista em conjunto com a Série A3, no segundo semestre, mais para o final do ano. E os clubes que quiserem da Série A3, para minimizar custos, poderiam jogar as duas competições. Mas é estudo ainda, está longe. Enquanto não tiver uma noção maior da situação da pandemia, é tudo estudo, nada de real, de concreto. Tá certo. Presidente, o Campeonato Paulista, né, a Série A2, parou no mês de março. Eu achei interessante uma colocação, eu queria deixar bem claro isso, né? Os times hoje não têm mais contrato com seus jogadores. É isso, né? Praticamente é isso que aconteceu. Então os times teriam que conversar de novo, como se estivesse começando um novo campeonato, para alguns times com 3 rodadas, para outros times com uma fase seguinte. Seria isso? Não, todos os times estão na mesma rodada. Falta a mesma quantidade de rodadas para todas as equipes. Os jogadores terão a possibilidade de fazer um contrato para terminar a competição. E a chance disso ocorrer é muito grande, porque não há outra competição para ele jogar. Então, os clubes têm conseguido fazer acordo com seus atletas para que eles terminem as suas competições. O presidente, houve também, evidentemente, que o Taubaté está em segundo lugar no campeonato, poderia acabar o campeonato e subir. Agora, tem um detalhe interessante, o Taubaté chegou nessa segunda colocação exatamente nessa rodada, e começou bem o campeonato, depois oscilou, o que mostra o equilíbrio do campeonato, né? O Taubaté perdeu 3 jogos, vai cair, daqui a pouco não, vai subir. Quer dizer, é um campeonato muito nivelado, não, presidente? O Taubaté estava maduro, jogando um futebol consciente quando parou. Tinha evoluído, tinha crescido. Eu acredito no Taubaté. E agora, né, vamos esperar ver o que acontece. Presidente, eu gostaria de agradecer muito a participação do senhor, foi muito sensata. Fazia tempo que eu não vi o Reinaldo. Aliás, a gente acostumava ver a gente falando de região do Vale do Paraíba, eu falava, olha, em alguns jogos finais do campeonato, falar o presidente da federação e o governador Alckmin, que era de Pinda, né? Então, em alguns jogos a gente viu o encontro dos dois, o Alckmin é santista, né? E tivemos a oportunidade de falar, o Alckmin com o Reinaldo lá, entregando troféu, participando de premiação. Hoje o Alckmin realmente está aqui em Pindamonhangaba, né? Depois de ter passado pela eleição, mas o Alckmin também é um torcedor, um santista, né? Que não fala de muita coisa. Quando fala do Santos, ele fala bem, meu presidente. Exatamente, ele é um santista. Eu que agradeço a você, João, meu amigo Reinaldo, ao Éder. Bom revê-los, bom encontrar vocês com saúde, bom falar com Taubaté, com região, com o nosso Vale do Paraíba, bom falar de futebol, bom falar do Burro da Central. Um abraço para o presidente Gilcinho, para toda a sua diretoria. E eu estou à disposição sempre. Se cuidem, saúde e vamos em frente. Em breve estaremos juntos, fazendo futebol, vocês narrando, vocês divulgando o futebol paulista, e eu agradeço sempre. Um grande abraço a todos e muito obrigado pelo carinho do convite. Obrigado, presidente. Reinaldo Porto, grande abraço, Reinaldo. Alô, Reinaldo. Abraço. Éder Tânio, obrigado. Bom, obrado. Só mandar um abraço pro Neneca, que é aniversário do Neneca hoje. Tá certo, grande abraço. Valeu, Éder. Com Deus. Hey, um abraço, Éder. A todos que participaram da live. Abraço, aí. João. É mesmo. Reinaldo Porto, está fechada a parceria com a Federação Paulista de Futebol para que novos dirigentes participem conosco nas próximas lives. Fechou, Reinaldo? Exatamente. Vamos lá, fechou. É isso aí. E um detalhe, né? Eu quero pedir desculpas a todos aí por esse entra e sai. É que eu pedi um celular, aquele da maçã, com um ladinho só, mas mandaram outro com uma outra maçã, com os 2 lados mordidos, e um deles era o da memória. Aí complicou. Mas já deu para ver, Reinaldo, Mas que tá você bom. Valeu, João. Viu, Reinaldo? Você sai e entra quando quer, titular absoluto.
Obrigado, João. Obrigado aí pela parceria, obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Nós vamos estar juntos. E o Reinaldo, foi muito importante a presença do presidente da federação esclarecendo todos esses pontos aqui para a gente, ele que é um grande parceiro, um grande amigo de muitos anos. Grande abraço, Rei. Até breve. Gente, queria agradecer de coração aqui aos amigos que participaram da live. Luiz Cláudio, João, parabéns pelo programa. Muito obrigado a Taubaté, ao mundo que participou dessa live. E agora a parceria está fechada também com o Vale Flash Esportes e a Federação Paulista de Futebol, para que nós possamos falar muito de futebol enquanto a bola não rola. Daniel Cabral, sensacional live. Parabéns a todos envolvidos. Que tenham alguma dúvida, já não tem mais. Tá certo? Gente, muito obrigado. Foi um prazer. O Vale Flash Esportes é para isso mesmo, para falar de futebol, para falar de esportes. A gente está preparando muita coisa mais legal para vocês. Grande abraço. Obrigado a todos.